Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Pode Conectar Carreiras com Propósito. Eu sou a Paola Schuber e hoje estou aqui com a Thaís Targa. Vou falar um pouquinho desse currículo da Thaís aqui, que a gente estava até dando risada de tanta coisa que ela faz, gente. Sério, eu tô impressionada. Então vamos lá, a Thaís, gente, ela é mestre em educação, especialista em recolocação e carreira, ou seja, a Thaís é Job Hunter, ela é LinkedIn Top Voice, palestrante, professora de MBA da FIA, diretora da empresa dela. Então a Thaís é empreendedora ainda, ela tem a T-Targa, carreira e recolocação, é coach do ano de 2018, é autora do livro Você de Emprego Novo, da editora Évora, professora de pós-graduação da FIA Online, ela é psicóloga, é especialista então em recolocação e carreira. E tem muitas coisas aí, fora toda essa presença no digital que a Thaís tem, que é mais uma frente que eu vou te dizer que dá trabalho, viu, gente? Thaís, muito obrigado por você ter vindo aqui hoje. Eu sei que está super corrida, ainda mais final de ano. Sei quantas coisas você tem administrado aí nos últimos tempos e te agradeço muito. Tenho certeza que, acima de tudo, você tem uma carreira brilhante. Eu acho que eu vejo você falando muito de emprego, muito de auxiliar as pessoas, né, para que elas consigam aí ter sucesso nas suas carreiras. Mas eu vejo que a tua carreira é algo muito interessante e é muito do que eu quero abordar aqui hoje. Que legal, eu que agradeço o convite, não poderia deixar de vir. E parabéns também pelo seu trabalho e gratidão pela nossa parceria, né, Paola? Com certeza, Thaís. Acho que uma parceria que começou na pandemia, né? Sou muito grata, Thaís. A Thaís não só me incentivou, mas também como me deu algumas oportunidades quando eu comecei a fazer esse movimento. Eu sou muito grata, Thaís. Muito obrigada mesmo. Legal. Thaís, eu sempre escuto, né? Como eu te falei, você ajudar as pessoas na sua vida profissional. Agora me conta da sua. Como tudo começou? Como que você foi parar nesse mundo digital, dentro dessa área de RH? Conta um pouquinho da tua história para nós. Bom, vamos lá. Eu sempre fui muito tímida. E como uma pessoa tímida, a gente tem um mundo interno muito rico. Então, meu sonho era fazer psicologia, e daí eu sou do interior de São Paulo, vim fazer psicologia aqui em Curitiba, e fui aquela aluna que tirava boas notas, mas pela timidez pouco participativa. Fiz muitos estágios e acabou que eu me formei, eu tinha que me sustentar, e daí direcionei a minha carreira para a área de recrutamento e seleção. Então, já fiz muito recrutamento e seleção, comecei com cargos bem operacionais e naquela época a gente, por exemplo, checava carteira de trabalho, conferia documentação, não tinha e-mail ainda. E eu lembro que até uma vez eu fui fazer uma entrevista, eu fazia muita entrevista para a Renault na startup da Renault, né? Quando a Renault começou aqui. E o candidato tirou uma carteira assim da cueca. Só que eu lembro que era tanto trabalho, era tanta entrevista, que eu nem liguei. Eu peguei aquela carteira morninha, só queria dar conferida, fazer minha entrevista, laudar e terminar, né? Hoje eu rio muito disso. E daí, aos poucos, eu fui me desenvolvendo, fui fazer inglês. E num curso de inglês, eu conheci uma pessoa que trabalhava na KPMG. E daí ela me chamou para ser headhunter. E eu, super novinha, assim, meio sem noção das coisas. Eu nem sabia o que um headhunter fazia, né? Achei o nome bonito. Achei o nome bonito. Tinham poucos aqui em Curitiba, não tinha essa nomenclatura. E daí eu fui ser headhunter na KPMG. E na KPMG eles não eram muito fortes no banco digitalizado de currículo. Tinha poucos candidatos. Então, a gente fazia o hunting mesmo. Então, eu lembro que logo que eu entrei na KPMG, eu bem do interior aqui de Curitiba, liguei um dia para me deram uma posição de gerente de comunicação. Daí eu falei, nossa, que legal, né? Onde que é o banco, né? Eu pensei, de repente, eles têm um banco físico para eu consultar, pegar alguns currículos. E daí a minha gerente falou, aqui a gente não tem banco, aqui a gente faz hunting. Liga lá para São Paulo e vê como é que as meninas descobrem o número das empresas e começa a ligar. E daí eu liguei para São Paulo.
E daí eu falei, olha, aqui é a Thaís, consultora de Curitiba. E daí eu falei, como é que vocês fazem? Onde que vocês buscam os telefones, os nomes? Ela entra no Google. Daí eu pensei assim, nossa, que nome complicado, né? Que tipo de empresa tem esse nome? Porque assim, era tudo novidade nessa época. E daí a minha carreira se consolidou. A KPMG foi uma grande escola para mim, porque trabalhava com alto índice de qualidade nos processos. Eu fiz uma network incrível, e porque eu tinha que ficar sediando, eu tinha a lista de ramal das empresas, eu passava o dia inteiro no telefone caçando pessoas, entrevistando, abordando. Era bem diferente, era muito mais cansativo você descobrir os nomes. Então foi uma escola para mim. E daí me deu a louca um tempo. Eu falei, não quero mundo corporativo, quero fazer outra coisa da vida. E daí eu fui fazer mestrado, que eu fiz aí mestrado em educação, numa linha super crítica, super marxista, nada a ver comigo, que era uma executiva. E daí fiz o mestrado, não gostei de dar aula. Tipo, falei, cara, não é minha cara, eu fico aqui entretendo os alunos e tal, e eu era muito tímida ainda, ficava nervosa, só de dar aula eu ficava nervosa de dar aula para aluno de graduação. Daí eu voltei a trabalhar com RH, trabalhei um tempo na FIEP, depois fui trabalhar na Universidade Positivo, e lá na Universidade Positivo eu montei a central de carreiras, que era a área que cuidava da empregabilidade, trabalhabilidade dos alunos. Ah, que legal. E toda semana eu levava palestrantes de mercado, pessoas que tinham carreiras sólidas, que não fossem com viés muito acadêmico, para trazer realidade de mercado para os alunos. E um belo dia eu levei uma pessoa especialista em rede social. E daí ele deu a palestra e ele falou de uma rede social que chamava LinkedIn. Eu falei, nossa, mas que interessante essa rede. A gente ligando nos ramais, tentando achar candidato. Exatamente. Existe isso, né? E daí eu falei, nossa. Daí eu lembro que eu saí da minha sala, terminava 8h, saí da palestra, fui para minha sala, fiz a minha conta do LinkedIn e fiquei obcecada pelo LinkedIn. Daí eu comecei a encontrar um monte de gente que já fazia muito tempo que eu não falava. Isso foi, acho que 2000 e alguma coisa. Não lembro exatamente o ano. Mas muita gente já tinha LinkedIn. Só que como eu tinha me afastado um pouco do mercado corporativo, não estava muito no meu radar. E daí eu comecei a adicionar pessoas, rever pessoas, adicionava aluno, eu brincava que caiu na água e fez tibum, eu adiciono no LinkedIn, sem preconceito, sem dó. E a minha rede começou a ficar sólida. E eu tinha escrito uns artigos, porque eu gosto de escrever, sempre amei escrever. Só que a minha linguagem não é a linguagem acadêmica, muito rebuscada, com muitas citações. Eu escrevia de um jeito leve, de um jeito simples. E era exatamente a linguagem de internet, de LinkedIn, só que eu não sabia disso. E daí comecei, e como todo tímido, né? Eu meio que publicava e saía correndo. Mas eu me sentia segura, porque eu não estava ali... E era uma época que eu era muito demandada por proferir palestras na faculdade. Eu morria, Paula. Me chamavam para uma palestra, eu tinha dor de barriga, eu queria cancelar. Uma vez eu menti, eu odeio mentira, mas eu estava tão nervosa que eu tive que mentir para não dar uma palestra. E daí, nos textos, eu me sentia muito segura. E as pessoas faziam contato comigo, me elogiavam. E daí, isso me deu ânimo, me deu gás. E daí foi quando eu decidi empreender. Então, há 13 anos, eu tenho a Tetarga, Carreira e Recolocação. Eu continuei escrevendo. E como job hunting, eu precisava descobrir contatos para indicar os meus assessorandos para as empresas. Eu fazia isso através do LinkedIn. Então, eu convidava muita gente, descobria muitos diretores, gerentes, ia adicionando, continuei escrevendo e no ano de 2016 eu recebi um e-mail do LinkedIn. O LinkedIn me mandou e-mail dizendo que eu tinha sido selecionada para um negócio de Top Voice. Primeiro eu falei, é um vírus, né? Não vou clicar nesse link, porque que o LinkedIn vai falar comigo, né? E daí, no fim, eu vi que era sério e em dezembro de 2016
2016, o LinkedIn lançou a primeira lista do LinkedIn Top Voice. Eu estava lá na lista, fez uau, assim, muita gente passou a me conhecer. Eu lembro que na época eu tinha 20 mil seguidores. Eu me achava tão rica com 20 mil seguidores, que eu me achava assim. E daí minha rede foi para 25 mil seguidores. E daí eu pensei, nossa, essa cadeira é minha e eu vou sentar aqui, vou agora fazer isso profissionalmente, vou publicar muito mais. E daí comecei a escrever mais e foi na época, logo depois, o LinkedIn abriu para você publicar vídeos na plataforma, porque não podia. E daí eu já tinha começado, na cara e na coragem, fui perdendo a timidez a gravar vídeos no YouTube, comecei a publicar no LinkedIn e daí a rede foi crescendo. E então, no mercado digital, eu estou desde 2015, 2016, comecei com os textos, fui para os vídeos e depois também perdi a timidez para palestrar. Então, hoje participo de eventos, palestro, fico um pouquinho nervosa, né, às vezes. Faz. Isso, eu vi você no congresso também lá em São Paulo, né? Com Sim. um monte de gente. Faz parte. Acho que o nervosismo é difícil você não ficar, né? Pelo menos até chegar aquele momento, né? Mas eu era muito assim, eu era uma pessoa muito julgadora. E como uma pessoa julgadora, você acha que as outras pessoas vão te julgar. Então, foi preciso muito terapia, assim. Trabalhar o ego também. Porque quando eu tô num palco, quando eu estou falando publicamente, eu tenho clareza que não é sobre mim, e sim sobre o trabalho, o conteúdo que pode gerar transformação na vida do outro. Então, isso me ajudou muito e parei com o ideal perfeccionista. Porque, às vezes, quando a gente começa, a gente quer ser uma Fátima Bernardes no primeiro vídeo, né? E certamente vai ser impossível disso acontecer, é tudo uma evolução. Então, hoje eu tenho até muito orgulho dos meus primeiros vídeos, eles estão públicos, eu estou bastante diferente, eu piscava muito para falar, eu fazia bastante movimento, mas o conteúdo eu endosso até hoje. Então, eu tenho orgulho desse meu momento, da jornada, que foi quando eu me permiti e decidi dizer não para avaliação alheia, né? Então, a gente aqui a gente está em Curitiba, que é uma cidade mais conservadora. Então, no começo todo mundo estranhava, né? Falava, ai, você virou blogueirinha, você não tem vergonha, né? Tira um sarro. Então, foi importante tudo isso. Honro muito essa jornada e esse meu início, Sim, sabe? Perfeito, Thaís. A rede social me ajudou, assim, me deu voz. Porque antes eu era uma pessoa que tinha dificuldade em me posicionar, tinha muitas ideias, mas não tinha a coragem de dividir isso, né? E o LinkedIn, sou muito grata à rede, me deu essa voz que acho que todo tímido sonha em um dia encontrar. Sim, com certeza. E assim, é voz, é posicionamento, é referência. Eu falo muito dessa importância, que o digital é um caminho sem volta, né, Thaís? Eu lembro exatamente do primeiro vídeo que eu gravei aqui, foi bem começo de pandemia, que estava todo mundo, e aí, como é que vocês vão sobreviver? Porque a primeira coisa que parou na pandemia foram as vagas, né? Aliás, tudo para sempre, primeiro são as vagas, né, Thaís? Porque qualquer coisinha que dá, seja economicamente, politicamente, é as vagas que param, porque ninguém quer crescer equipes, inchar equipes, porque precisa se preocupar, inclusive, em preservar o que tem lá. Então, o primeiro vídeo que eu fiz na salinha ali, gente, era um nervoso. E daí eu vim, não gostei, daí eu vim no sábado aqui, daí tentava gravar, daí fiquei um tempão tentando gravar. Vídeo, assim, 1 minuto. Mas assim, o nervoso era tanto, e daí você fica se preocupando, o que eu tenho que pôr? Como que eu tenho que me arrumar? Então você fica com muitos julgamentos mesmo, né? Então, é bem o que você falou, acho que é muito mais sobre a gente, essa autocrítica que a gente tem, do que sobre as pessoas. As pessoas querem entender o conteúdo e vida que segue, né? E a rede social também não quer uma coisa perfeita. Sim. Até afasta um pouco, né? Se quer ver tudo perfeito, vai assistir novela, vai assistir TV, né? Então, um pouco dessa autenticidade, até de você ser vulnerável ao ponto de, às vezes eu pedia para não editar, deixa isso, ou eu me corrigia na hora, e eu fiz muita live. E live para mim foi uma escola, porque live você tá lá, você não sabe o que vem, né? É ao vivo, é na hora. Então foi muito treino de comunicação para mim. E hoje eu falo muito de improviso, né? A gente estava até conversando que eu não me planejo para gravar, não tenho roteiro e tal. Mas eu devo isso muitas às lives que eu fiz, que eu acabei aprendendo a falar de improviso, e daí eu consigo produzir mais
porque eu não tenho a etapa do planejamento, então eu tenho mais tempo para gerar conteúdo. Sim, com certeza. E eu entendo que esse olhar para a rede social hoje nada mais do que você conseguir desenvolver umas soft skills que o mercado está pedindo. Porque você consegue, tanto pensando no profissional individual, realmente ele se tornar uma referência, ele estar posicionado, ele realmente alavancar a carreira dele nesse sentido, mas também para empreendedores, por exemplo, nós aqui como a Priori, isso nos trouxe muita visibilidade. Isso é de extrema importância, né? Você sabe disso melhor que eu, inclusive. Sim, hoje se você não tem um perfil na rede social, você não existe no mercado. Você não tem LinkedIn, você não existe como profissional. E esses dias até estava falando com uma pessoa que ela queria fazer preenchimento na boca. E daí eu falei, faz, legal. E ela falou, eu vou fazer, mas eu vou fazer com um médico de BH que vem atender em Curitiba. Daí eu pensei, mas não é procedimento que você precisa esperar um médico vir de fora, qualquer dermatologista, biomédico faz isso com o pé nas costas, né? Mas ela falou que os trabalhos, eu sigo ele no Instagram e os trabalhos dele são maravilhosos. Então, daí você vê o poder da rede social, né? Bem poderosa. E falando nisso, né, Thaís, uma pergunta que eu tenho para você. Eu escuto muito, unânime praticamente, que as pessoas falam, né, os profissionais falam, rede social não é para mim, fazer isso que você faz não é para mim. Que conselho você dá para quem tem essa crença limitante? Porque para mim já é uma crença limitante hoje, porque eu vivia essa crença e eu achava que não era para mim também. O que você aconselha, assim, pensando em carreira mesmo? Olha, uma vez eu também dizia isso, palestra não é para mim, porque eu me estresso muito e odeio falar em público. E uma pessoa muito sabiamente me questionou, ela falou, Thaís, você quer ir para um próximo nível? Eu falei, claro, é óbvio que sim. Então, você não vai conseguir deixar de palestrar. Você vai ter que se trabalhar e entregar seu conteúdo em forma de palestra. Eu digo muito sobre rede social também. Se você hoje, você é empreendedor ou você que é um profissional liberal, deseja ter mais clientes, deseja ter mais penetração no mercado, rede social é uma das melhores ferramentas para você alcançar os seus objetivos. Então, se você quer ir para um próximo nível, quer vender mais, quer entregar mais, talvez necessariamente você tenha que ir para a rede social. E assim, aceita que dói menos, né? Hoje, se você vai fazer pesquisa, já tem dados dizendo que as pessoas pesquisam mais vídeos do que texto. Então, se você fala também em forma de vídeo, a pessoa sente seu astral, sua energia, se identifica com você e isso torna uma venda muito mais consultiva também, e fora em tudo que você pode doar. E às vezes tem uma cadeira, sempre tem uma cadeira vaga. A cadeira tá vaga, né? Quem que vai sentar nela? Será que vai ser o profissional recém-formado que tem toda a comunicação para fazer vídeo, ou vai ser você que é um profissional competente, com anos de experiência, com conteúdo e que vai entregar muito mais aí para a sociedade, para o mercado? Então, a gente tem quase que uma obrigação moral de dividir aquilo que a gente conhece e sentar na cadeira para doar realmente a nossa seriedade, as nossas competências. Então, acho que tem que olhar, tem que ter um outro olhar para as redes sociais também. Com certeza. Acho que as pessoas atrelam muito assim a rede social à diversão e, na verdade, já não é mais isso faz tempo, né, Thaís? Ele virou realmente uma ferramenta estratégica para você trabalhar com a sua carreira, para você fazer vendas, para você pensar em até nichar a tua carreira, entender o que você pode contribuir, qual que é o teu público, ter um novo negócio, por que não, né? Hoje em dia você não precisa ter só uma carreira no CLT, você pode ter outras coisas também, né? Bem legal. E bastante prova social daquilo que você está fazendo no bastidor, né? Perfeito. Porque todo mundo fala, tem que fazer marketing pessoal, não consigo. Às vezes uma foto de um trabalho que você entregou vai causar o maior frisson na empresa e você pode fazer isso perfeitamente, adequadamente no LinkedIn, por exemplo. E Thaís, você está sempre fazendo muitas coisas, eu vejo você sempre inventando coisas novas. Como estar conectada
com o mercado, como conseguir manter essa constância com o público, de estar trazendo coisas novas, de estar se reinventando o tempo todo, né? Como você falou, várias fases você já viveu da Thaís, né? A da Thaís do primeiro vídeo é bem diferente da do meio, sempre essa constante transformação. Como se manter conectado com tudo isso? Então, eu invisto bastante em cursos, em treinamento. Então, logo que eu entrei no mercado digital, e na verdade eu estava muito infeliz no casamento. E daí, o que eu fazia? Eu acho que estava meio recalcada, assim. Daí eu só queria estudar e ia muito para São Paulo. Então, praticamente tudo que eu ganhava, eu gastava em cursos. E daí eu comecei a participar de grupos de mastermind, que são grupos onde você participa para você mudar, ampliar a sua mentalidade empreendedora. Isso me ajudou demais, porque eu era uma profissional liberal que achava que era empresária e na verdade eu não era. Então foi aí que eu fui aprendendo a mudar o meu mindset no sentido de alavancar, no sentido de ter mais escala no meu negócio, no sentido de aprender também a gerenciar uma empresa. Então me abriu muito. Então já participei de vários grupos de mastermind, geralmente são grupos caros, que a anuidade é cara, mas você troca com pessoas que estão fazendo aquilo que você um dia deseja fazer. Então, atalha muito o aprendizado. Hoje eu tenho também meu próprio grupo de mastermind, eu e a Dani Matos, que é um grupo de mastermind para profissionais de RH, que é uma maneira também, a gente lidera o grupo, mas aprende muito, porque todo mundo que entra no grupo de mastermind tem que ter algo para doar. Então, você doa e você recebe muito. Então, isso me ajudou tremendamente, porque principalmente como empreendedora, como influenciadora, eu às vezes me sentia muito solitária. Sim. Tenho muitas dúvidas que de repente minha vizinha não tem, que de repente não faz parte do mundo das pessoas que eu convivo. Então, encontrar a minha tribo foi essencial para que eu conseguisse dar passos, para que eu tivesse mais coragem também. Então, eu troco muito, né? A gente cai na velha e boa networking. Sim. E hoje eu participo de um grupo, estava falando para você, né, que eu me sinto a mais burra da turma e talvez eu esteja no grupo certo para mim, porque é um grupo que me tira da zona de conforto e me faz crescer. E aí, né, você falando, minha cabeça empreendedora já pensa, né, olha aí uma super oportunidade para você que é um profissional especialista numa área, criar um grupo de mastermind para trocar. E aqui, claro, a gente está falando em RH, estamos falando em mundo digital, estamos falando do nosso nicho, mas assim, isso você pode aplicar em qualquer área e você não vê muito, né? Não. Você vê masterminds muito de quem está buscando esse posicionamento no digital, de outras categorias mais profissionais especializados, de outras áreas, você não vê eles sendo pioneiros e tendo essa iniciativa. Então, ó, já fica uma super dica. Exatamente. Aí, né? Exatamente. Nossa, seria incrível se tivesse para todas as áreas, para líderes principalmente, né? Que às vezes estão naquela liderança solitária. Então, acho que realmente uma super ideia aí. Com certeza. E para nós, empreendedores, é difícil, porque por mais que o cliente seja nosso chefe, digamos assim, ele vai até um pedaço, né? Do olhar para o teu negócio, a gente não tem chefe. Então, ou você está junto com pessoas que fizeram aquele caminho e foi sucesso, está sendo sucesso para você aprender, ou você fica sem. Se depende somente de você, né? É verdade. Legal. E Thaís, conta para mim, agora vamos falar de Job Hunter, né? O que você percebe, pensando inclusive em tecnologia e tudo mais, o que mudou dos desafios, assim, pensando no approach de vocês junto às empresas para enviar os candidatos? O que mudou em nesses últimos anos? Então, eu vejo que a inteligência artificial veio para mudar e para ficar. É um caminho sem volta, né? Então, antes você dependia muito do olho humano, ver um currículo, destacar aquele currículo. E hoje, praticamente todas as empresas trabalham com alguma plataforma de IA para buscar e filtrar os melhores candidatos. Então, hoje eu trabalho muito fortemente com os meus clientes nessa inteligência para fazer um currículo ranqueável, um currículo realmente que tenha a palavra-chave, que tenha uma série de elementos
para passar nos filtros iniciais de inteligência artificial e também do ser humano. E claro que também eu uso a minha network. Então hoje, como eu estou em bastante evento de RH, palestro nos eventos de RH, eu me tornei uma figura conhecida, graças acho que ao meu cabelo também, que as pessoas gravam. E acaba que também eu faço a ponte, né? Envio muito currículo, às vezes via inbox do LinkedIn para as pessoas, para vocês. Eu vivo enchendo, né? Às vezes até pelo meu WhatsApp, às vezes dou um toque, envio, porque também nesse mar de inteligência artificial, o algoritmo ele nunca é 100%. E às vezes tem um profissional que não foi notado pela IA por alguma falha no currículo, por alguma falha no algoritmo, e a gente precisa ser a pessoa que vai falar, ó, tem um candidato, ele tem o perfil, tá aqui o currículo para ajudar nesse sentido de fazer com que o profissional seja notado. E também eu tenho hoje um curso online onde eu ensino como que a pessoa pode trabalhar LinkedIn, entrevista, para quem quer se recolocar, onde eu ensino também como o profissional pode fazer isso sozinho, né? Porque nem todo mundo pode investir num trabalho de assessoria. E estou fazendo conteúdo diariamente. Hoje, se alguém, Paola, pegar meu conteúdo grátis, a pessoa tem tudo ali. Eu entrego ouro. Muita coisa. No YouTube, acho que já está chegando a perto de 500 vídeos. E quanto mais eu dou, mais cliente vem para minha empresa. Então, não tem nenhum problema em doar, em abrir o jogo, em mostrar como é que funciona. Porque, claro, tem pessoas que não têm tanto tempo e querem um processo assim otimizado, mais sequencial, né? Que é um acompanhamento individual, que faz muita diferença. Então, eu estudo muito. Hoje a gente está estudando muito ChatGPT, a gente está estudando muito até SEO, né, que é aquelas técnicas para você ranquear palavras no Google. Já estudei muito até para o meu próprio marketing, e hoje eu aplico quando a gente vai construir um LinkedIn de um profissional, né? E Thaís, eu imagino que você viveu essa dor, que foi uma dor que nós vivemos aqui na Priori também, quando nós saímos da operação, né? Então, hoje eu faço a gestão do recrutamento e seleção, mas não sou eu que entrevisto as pessoas para vaga, né? São alguns processos a gente acaba se envolvendo, mas não é o fluxo, né? E você também viveu isso no teu negócio, né? Como que foi essa transição, assim, que os clientes ficavam meio inseguros aqui, né? Até a gente se consolidar como empresa de que existia uma equipe que iam atender da mesma forma, teve uma dor nesse percurso. Como que foi para você? Olha, eu sempre digo, antes de melhorar, piora. Então, eu lembro, eu contratei uma psicóloga para atender meus clientes. E a gente era tudo presencial ainda. E eu lembro que ela foi fazer a sessão com ele e ela demorou meio que quase 2 horas na sessão com o cliente. E eu parecia assim, sabe quando você tem filho recém-nascido, que você sai de casa e deixa a primeira vez com a babá ou com alguém, né, que não é da sua família? Você acredita que eu fui lá bater na porta, ver o que estava acontecendo? Por que estava demorando tanto, se estava com algum problema? Então, no começo, eu tive muitos deslizes, até de ser também, talvez, microgerenciadora. E depois também eu errei muito em contratação. Depois eu fui aprendendo a contratar. E hoje a gente trabalha muito em cima de processos e controles internos também, no sentido de não precisar ficar fazendo microgerenciamento. E confesso que eu até voltei um pouquinho para a operação. Eu senti muita falta de estar na linha de frente com o cliente para fazer conteúdo. Então, eu falei... Muita coisa das entrevistas, assim, que as pessoas me trazem... E eu sempre estimulo muito as consultoras, me tragam, mas é uma entrevista que eu faço, falo, nossa, isso dá um post, isso dá um post. Isso dá um post. E daí, às vezes, eu faço o primeiro atendimento para quem está querendo conhecer a empresa, entrevista de emprego simulada. Às vezes eu participo, mas eu até digo para o cliente, falei, olha, se eu for sua consultora, eu vou ser uma péssima consultora. Porque eu tô aqui, de repente eu tô em São Paulo, de repente eu tô gravando, de repente eu tô fazendo uma palestra, eu vou ficar desfocada. Então, eu tenho uma equipe de atendimento que fica focada em você. O meu papel aqui na empresa é fazer a empresa crescer
trabalhar a marca e abrir mais portas para os meus assessorandos, mas que é dolorido, Mas hoje eu tenho um time muito bom, que faz um atendimento excepcional, a gente investe bastante. E eu gravo muita coisa, Paola. Então, por exemplo, eu tenho 2 mentorias que eu ensino pessoas a serem job hunters gravadas. São, assim, 50 horas de gravação. Então, entra alguém na equipe, ela começa a assistir esses vídeos. E a gente, quando dá treinamento na Tetarga, a gente grava também. Então, chega a pessoa, já tem até uma área de membros, onde tem as aulas, como se fosse uma universidade corporativa, e ela vai aprendendo para a gente não ter aquele retrabalho de explicar tudo novamente, né? Então, isso me ajudou bastante, porque daí todo o conteúdo eu ia gravando. Falei, um dia eu vou usar na minha própria equipe. Eu vejo, assim, até uma das perguntas que eu ia te fazer, que você está presente em muitas redes, né? Desde um TikTok ao LinkedIn. Ai, meu Deus, eu vejo você lá. E daí, assim, como administrar tudo isso, né? Mas faz sentido você ter gravado, você ter essas antecipações, também esse planejamento, né? Eu, na verdade, hoje eu tô super susse de gravação. Porque eu gravo o meu podcast, que são 2 gravações por mês, e eu gravo todos os vídeos do mês numa tarde. Então, daí eu já tenho todos os posts. Daí eu já tenho quem edita o vídeo, já tenho quem posta minha social media. Então, acabou que ficou bem, assim, tranquilo de gravar. Tem uma pessoa maravilhosa que me grava, que é a Eze. Tipo, ela virou minha amiga, né? Então, ela vai pra minha casa, a gente ri, troca de roupa. Esses dias eu emprestei até o blazer dela. Eu tava sem blazer, eu falei, seu blazer está tão bonito, me empresta aqui pra eu gravar. Então, virou um momento também de diversão, porque antes eu gravava muito diluído. Era um dia aqui, outro dia ali, daí eu tinha preguiça de me arrumar. Tem dia que você não acorda muito inspirada. Sabe assim? E daí eu falei, não, vou acabar com isso. E daí, como eu sei que ela tá chegando, eu me preparo até melhor, no sentido de fazer uma maquiagem, deixar pelo menos os looks da parte de cima. Daí ela leva já monta a iluminação. Então, acabou que ficou assim, entrou numa rotina. E eu tenho muito conteúdo. Daí, às vezes, eu quero divulgar um texto, escrever alguma coisa. Eu vou no meu banco de conteúdo e digito por palavra-chave e já acho alguma coisa que eu fiz sobre aquele conteúdo. Então, tem muito repost também. Tem coisas que vão evoluindo, você vai atualizando. Mas tem informações, né, que você pode replicá-las, escrevê-las de forma diferente, até porque a tua comunicação se ajusta com outro público. Né? Às vezes aquele público, a forma que você falou, se ajustou com passou um tempo, não viu, perdeu a visibilidade, você posta de novo. Faz sentido mesmo, bem legal. E daí eu tenho muito texto, né? Então daí eu edito os meus textos e também dá bastante post. Sim, podcast, você sabe, né? Dá muito corte também. Então a gente acaba, assim, conteúdo é o que não me falta, assim. Que bom, Thaís, que legal. E o dia a dia também, né? As coisas vão aparecendo. E vamos falar, né, Thaís? Acho que uma dúvida que as pessoas... Eu recebo toda semana abordagens do LinkedIn que falam: quero conhecer os seus serviços como headhunter. Sempre me pergunto, só que os meus serviços como headhunter é diferente do da Thaís, que é job hunter. Então, quando alguém vem me pedir serviço de job hunter, nós não fazemos o job hunter aqui na Priori, nós até temos uma mentoria para orientar, para te preparar, mas o job hunter é com a Thaís. Então, vamos explicar, Thaís, para as pessoas essa diferença da headhunter para job hunter, que está aqui, ó, a diferença clara do que o trabalho de uma e o trabalho de outra, né, Thaís? E o headhunter, ele trabalha para a empresa. Então, o cliente dele é a empresa que o contrata, que o remunera. E o candidato, as pessoas que ele entrevista, ele vai apresentar para o cliente. Então, ele não cobra do candidato, ele já recebeu da empresa. Já o job hunter, o cliente dele é o profissional. Então, o profissional que remunera o job hunter, mas também quando eu vou apresentar um assessorando meu, eu não cobro da empresa. E daí acho que as pessoas confundem muito, porque às vezes tem até alguns profissionais que cobram nas duas pontes, né, que trabalham... os dois cobra do profissional, cobra da empresa. Então, mas é mais conhecido como headhunter. Todo mundo acha que eu sou headhunter. Então, a gente até explica, né? A diferença mais
Vira e mexe tem isso, né? Mas é bem isso, assim. E é super discutido ainda no mercado essa questão de quem cobra das duas pontas, né? Nós, como empresa, optamos em não entrar, não navegar nisso, porque Job Hunter é o que você trouxe. Nós temos as vagas dos nossos clientes, então a nossa cobrança é do cliente pessoa jurídica. A gente recebe o material que a Thaís nos manda para ver se está dentro das vagas, mas a Thaís não cobra da gente, a Thaís não cobra do cliente, então é dessa forma que a gente trabalha. Então fica aí super claro para todo mundo, né? E Thaís, me conta qual foi, se trouxe algumas questões de soft skills que você precisou desenvolver, mas quais foram os maiores desafios que você viveu para conseguir ter a carreira que você tem hoje? Eu acho que o primeiro desafio foi perder a timidez e trabalhar a minha capacidade de comunicação, que realmente foi um divisor de água para mim. Então, eu até digo, se você, profissional hoje, deseja mais da sua carreira, deseja uma promoção, ou quer empreender, ou quer ser mais reconhecido, necessariamente em algum momento da sua carreira você vai ter que trabalhar a sua capacidade de comunicação. E quando eu estou falando de comunicação, estou falando de escrita, eu estou falando de oratória, eu estou falando de escuta também, né? Estou falando até de outras questões, de empatia. Tudo isso faz parte da sua comunicação. Então, para mim, foi muito difícil, porque eu tinha fobia, quase que uma fobia social de palco, de pessoas, né? Tinha muito medo. E atrelado a isso também foi a questão do meu perfeccionismo. Porque eu era muito perfeccionista, eu nunca estava feliz, eu nunca me parabenizava, nunca estava bom. Eu lembro que até quando eu fiz 150 mil seguidores no LinkedIn, eu fiquei super feliz por 5 minutos. Daí eu falei, mas por que eu não tenho 500? Mas porque o fulano tem não sei o quê. E daí eu falei, Thaís, para tudo, você é psicóloga, olha o que está acontecendo com você não está valorizando uma grande conquista. E daí eu lembro que eu fiz uma festa, uma ação social para não passar em branco mesmo. Então eu acho que aprender também a comemorar as pequenas vitórias é muito importante, Paola. A gente se dá os parabéns. E a gente, quando está na mídia, quando está nas redes sociais, não é um trabalho assim, né, que você está sempre crescendo, você tem altos e baixos. Então, Exatamente. nesse sentido, também o algoritmo muda, a política de rede social muda, o seu engajamento cai. Também, né, Thaís? A Tem gente que você muda. não tá afim, tem dias que... Hoje eu tenho uma rotina muito mais, assim, que mantém a minha qualidade de vida. Eu não aceito todos os convites, eu preservo também muito a minha vida, porque eu sou uma pessoa mais introvertida, eu preciso do meu tempinho de solidão. Então, saber trabalhar com esses altos e baixos também é essencial, porque senão você, se tá hypada, você tá bem. Você caiu, você tá em depressão, né? Vira uma montanha-russa emocional. Então, não depender tanto do like e da avaliação alheia, do número de views para ser feliz. E mesmo assim, todos os dias doar o seu melhor. Perfeito, Thaís, perfeito. Acho que é esse o caminho mesmo, né? E uma coisa que eu acho que é bem legal, né? E assim, que é um grande desafio também para nós que estamos atendendo candidatos, que estão ali cheios de expectativa para conquistar uma oportunidade. Eu vejo muito os candidatos, né, quando vem às vezes muito desanimado, seja porque não está conseguindo emprego, já passou o tempo que ele achou que ia ficar desempregado, levou mais uma negativa de entrevista. Como que vocês trabalham isso? O que vocês dão de conselho, orientação para quem está assim nesse limbo do sofrimento, sabe? Porque a gente precisa ser um pouco dura muitas vezes em mentoria, né? Eu dou umas puxadas assim, escuta, olha a tua energia, quem que vai te contratar assim? E ao mesmo tempo você tem que acolher, né? Então acho que é um desafio para nós assim com esse papel quando a gente atende pessoas, né? O que você orienta, como que você aconselha quem está se sentindo assim, quem está nesse momento ruim profissionalmente? Eu sempre digo que o fundo do poço tem molas, tá? Então, às vezes, você precisa cair lá no fundo para ter força para se levantar. E uma crise, se bem vivida, se bem trabalhada, ela pode trazer tanta coisa boa para você, que você vai olhar para trás e vai falar, nossa, que bom que eu passei por aquela crise. Isso realmente me fez acordar, me fez andar, fez com que eu fizesse as mudanças necessárias para eu chegar
até aqui. E geralmente quem está vivendo a dor do desemprego está num processo violento, de crise, de às vezes um processo que está começando ali, uma depressão. Então, o que eu faço? Na Tetarga, a gente trabalha muito fortemente as questões técnicas da recolocação, mas indiretamente a gente enche o cliente de conteúdo, de mentoria, de leitura, de material, para que ele trabalhe a questão da mentalidade, trabalhe a sua inteligência emocional, faça uma melhor gestão das suas emoções, e a gente está sempre ali vibrando alto. Então, eu até digo para as minhas meninas, para as minhas colaboradoras, né? A gente entra no Zoom sorrindo, não pode gastar o Botox, a gente vai receber o cliente com um sorriso no rosto, porque a gente precisa elevar a vibração dele. Então, a gente cria assim uma intimidade, quase que uma amizade com os clientes. Nas minhas mentorias, eu uso muito recurso de humor. Eu divido muito também a minha própria vulnerabilidade, porque em épocas de rede social, a gente compara o nosso bastidor com o palco dos outros. Então, hoje a gente está aqui. A gente se preparou para vir aqui. Você se maquiou, eu me maquiei, a gente está até com a saia parecida, né? A gente tá assim... A gente está no nosso palco. Sim, lógico. Né? Ninguém vai me ver quando eu tô com dor de barriga lá em casa vivendo uma crise, entende? E as pessoas começam a se comparar enlouquecidamente. Então, eu divido muito a vulnerabilidade com eles, no sentido de mostrar que é possível uma mudança, e no sentido de mostrar que talvez não seja só a carreira que ele precisa mexer. Então, precisa, às vezes, para outras áreas da sua vida, né? E que, às vezes, a situação de desemprego, essa pausa forçada na carreira, é uma grande oportunidade para você olhar para você, para o seu autocuidado, para a sua saúde, para a sua capacidade aprendedora, né? Para você... Não é mimimi, né, Thaís? Não é... A gente tem linhas muito opostas, né? De tudo que a gente fala que talvez possa trazer autoconhecimento, criança interior, e tudo. Isso é mimimi. Não é mimimi, gente. Vamos pegar de cada conceito ali alguma coisa que possa servir para você, porque realmente faz sentido. Você se fortalece, são pequenas ações que vão te fortalecer mesmo, né? Performance, né? Você trabalhou seu autocuidado, você tá bem, você tá com energia alta, você vai performar melhor numa entrevista, num seu próprio trabalho. Você vai estar melhor com a sua família, então é necessário. Sim, criam-se motivadores, né? E, Thaís, um dos grandes desafios que eu vejo para as pessoas hoje é o dito do networking, né? Que ao mesmo tempo que é um desafio, leva muitas pessoas a crescerem. O que você aconselha para quem está nos ouvindo, como fazer esse networking? Que você é boa nisso. Você acha que eu sou boa? Você é boa nisso. Então, eu sou boa, talvez eu seja até mediana em networking, mas eu respeito muito o meu estilo. Então, eu não faço aquele networking forçado, sabe? Então, e no networking, você, na verdade, eu acho que o principal erro é que a pessoa se aproxima de você já querendo algo em troca. E para mim, eu me aproximo de alguém, eu gosto de ter crédito e não de ter débito. Então, eu me aproximo e vejo o que aquela pessoa pode ganhar de mim, o que eu posso fazer, uma palavra, um conselho, o que ela está precisando, e eu possa ser fonte disso. Então, eu acho que isso é uma das premissas do network. Não seja interesseiro, seja interessado em agregar para o seu interlocutor. Eu, como sou tímida, assim, eu sou introvertida, talvez timidez eu perdi, mas eu não tenho uma vida social muito ativa. Eu, às vezes, não vou em evento, sabe? Tenho aquela preguicinha. Então, mas aí eu falei, o que é minha fortaleza hoje? É rede social. Eu não sou boa de rede social, então eu vou fazer networking através das redes sociais. Então, eu mantenho a minha comunicação. Então, às vezes, eu estou ali no WhatsApp, porque eu preciso fazer networking para a empresa, eu preciso estar conversando com os headhunters, eu preciso ir atrás de vaga para a equipe, eu preciso fazer parceria. Então, eu uso a minha fortaleza, que é rede social. Então, encontre o seu meio, faça coisas também fora da sua área, converse, né? A diversidade, ela é algo maravilhoso. Converse com pessoas que têm outras perspectivas, outros pontos de vista. Tudo isso agrega também e te torna um ser humano melhor.
E lembre-se que networking é para a vida. Talvez hoje você não esteja precisando, mas amanhã ou depois você pode estar com um problema na sua coluna. Se você tiver bons amigos, boas pessoas, você vai conhecer o melhor especialista em coluna. Então, ele serve para tudo, não só para a vida profissional. Muito legal, gostei dessa frase do interesse do interessado. Achei bem legal, gostei bastante. E Thaís, falando em frase, que frase você leva para a vida, assim? Deixa eu pensar. Eu acho que eu gosto muito de uma frase do Gandhi, que é: seja a mudança que você quer ver no mundo, né? Às vezes a gente reclama tanto, a gente exige tanto do outro e esquece de olhar, será que eu estou sendo essa pessoa? A outra pessoa tem esse problema, mas será que 10 anos atrás eu também não tinha? Eu também não era assim? Então vamos trabalhar primeiro, vamos pegar meu ego e ver o que eu posso mudar, os meus pontos de evolução, antes de eu criticar uma outra pessoa. E eu acho que isso me ajudou muito na carreira, me ajuda. E quando eu deixo de criticar e olho o outro com um olhar mais apreciativo, eu aprendo a me apreciar melhor também. Eu não sou tão exigente comigo e isso me torna um ser humano muito mais liberto de amarras, de tendência ao perfeccionismo, mais espontâneo também, e você entra mais em contato com a sua essência. Perfeito. E é impressionante como as pessoas trabalham muito mais na reação, né? Como é mais fácil criticar o outro, né? Aí é o que você disse, o que você está fazendo, né, para você estar ou próximo daquele lugar, ou talvez num outro lugar que você queira. E além da crítica, né? Porque as pessoas criticam demais, é difícil, né, Thaís? Sim. São muito reativos, né? São. A gente vê até pelos posts que a gente faz, né? Às vezes eu coloco, se fala um post falando de retorno, de coisa de candidato, descem além RH, descem além consultoria, mas na verdade existe um outro lado também, existe um bastidor. Eu acho que toda profissão tem os seus lados negros, tem os lados que são falhos, que não dão certo, que tem pessoas que não gostam do que fazem, que não atendem bem. Mas você precisa entender que nem todo mundo é assim. Essa verdade absoluta é ruim, né? Eu acho que esse limbo, assim, que as pessoas ficam, isso atrapalha muito a tua própria evolução, o teu próprio crescimento, né? E Thaís, agora uma pergunta que eu sempre falo que ela foi a precursora do Pode Conectar, que é realmente no sentido da autorrealização. Por que você levanta todos os dias para trabalhar? E a pergunta é: por que você faz o que você faz? Primeiro porque eu gosto. Eu adoro. E gosto de me sentir útil. E acho assim que eu quero deixar um legado, uma marca no mundo. E me sinto na obrigação também de dividir o que eu sei, de dividir os meus talentos. Acho que eu fui uma pessoa muito abençoada, tive muita sorte na vida, trabalhei muito, mas também tive sorte. Então, eu faço o que eu faço para partilhar, para dividir. Também sou uma pessoa ambiciosa, a gente está no mundo material e a gente não pode abrir mão da matéria, né? Então, sou uma pessoa ambiciosa que gosto de alavancar, gosto de empreender, mas eu sempre pergunto para as pessoas, né, o que você faria até de graça. Então, até de graça, eu faria uma live, eu pagaria para fazer uma live, eu pagaria para gravar vídeo, para dar conteúdo para as pessoas. Então, acho que isso é o que mais me motiva, no sentido de fazer o que eu faço para quem é meu cliente, mas também para quem não é. E depende, né, de conteúdos, de pessoas sérias e competentes. Então, às vezes, quando eu recebo um inbox no Instagram ou no LinkedIn dizendo: nossa, passei numa entrevista, gratidão, o seu modelo de currículo me ajudou, para mim eu chego a arrepiar, assim, chorei muitas vezes com os feedbacks que eu recebi. Então, esses dias eu estava numa balada aqui em Curitiba, eu não sou baladeira, e uma menina ficou me olhando, eu falei: nossa, a menina tá me olhando, né? E daí acho que ela tomou coragem e veio, ela falou: Thaís, você mudou minha vida, e me abraçava. Daí eu falei: meu Deus, né? Que coisa boa de se ouvir. Talvez eu viva para receber esse tipo de feedback. Que isso vai depositando aquela energia, aquela alegria, a gente vai se autorrealizando e dando mais energia, né, Thaís? Exatamente. E por isso que a história do like que você falou que é importante, não é você ficar atrás de like, porque é uma vida que você transforma, uma pessoa que você impacta. Eu recebo mensagens que eu falo: meu Deus, que legal, e você
pessoas que você nem conhece, né? Mas que você impactou de alguma forma. Eu acho que isso é um sentido para a vida que, assim, realiza muito. Muito legal. Thaís, muito obrigada por você ter vindo aqui, obrigado por contribuir. Eu acho que, além de todo esse conteúdo que você traz para as pessoas pra auxiliarem na carreira, eu acho que a tua própria carreira é um exemplo realmente para as pessoas. Tenho certeza que se as pessoas se inspirarem também em muitos caminhos do que você fez, por isso que eu queria muito que você viesse, quis muito que você viesse aqui. E muita gratidão, obrigada mesmo por você ter vindo. Eu que agradeço. Obrigada. Beijo. E chegamos a mais um episódio do Pode Conectar com a Thaís Targa. Se você gostou desse vídeo, curta, deixa um like e marca quem precisa assistir esse episódio. Obrigada.